Pensa só, se um país fosse um grande jogo, a Constituição seria o livro oficial de regras, certo? Ela diz como o campo funciona, quais os poderes de cada time e, o mais importante, protege os direitos de todo mundo. Mas e se os jogadores, principalmente aqueles que estão no poder, resolvessem simplesmente ignorar uma regra? Quem é que apita esse jogo? Bom, é exatamente sobre esse apito, sobre esse guardião das regras que a gente vai conversar hoje. Essa é a grande questão, não é mesmo? A gente sabe que o Congresso tem o poder de criar as leis. Mas na prática, o que impede que eles criem uma lei que, sei lá, vá contra um direito fundamental nosso? Tem que existir um freio. E a resposta para isso está num mecanismo que é, simplesmente, um dos pilares da nossa democracia. E para a gente entender esse pilar, uma coisa tem que ficar muito clara. A Constituição não é só mais uma lei. Ela é a lei suprema. Todas as outras leis, sem exceção, desde um decreto lá da prefeitura até uma emenda federal, têm que obedecer a ela. É como se fosse uma pirâmide, sabe? A Constituição está lá no topo, sozinha, e todo o resto vem abaixo dela. E o nome desse mecanismo, desse grande fiscal, é controle de constitucionalidade. É ele o guardião oficial do nosso livro de regras. A ferramenta que garante que nenhuma lei nova possa entrar em campo se estiver em conflito com as regras mais importantes do jogo. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Uma lei pode quebrar as regras de duas maneiras bem diferentes. Não é só sobre o que a lei diz, mas também sobre como ela foi feita. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Então, uma lei pode ter um defeito que a gente chama de formal, ou seja, a falha está no processo, no jeito que ela foi fabricada. Para ficar fácil, vamos pensar num padeiro. É como se ele desrespeitasse a receita para fazer o pão. Já a falha material é um problema no conteúdo, na essência da lei. Nesse caso, a receita pode até ter sido seguida direitinho, mas os ingredientes usados são, digamos, venenosos. O resultado final, claro, é tóxico. E essas falhas na receita podem acontecer de várias formas. A primeira é o vício de iniciativa. A pessoa errada propôs a lei. Imagina um deputado querendo criar uma lei sobre um assunto que é de competência exclusiva do presidente. Não pode. A segunda é o vício de competência. Um Estado, por exemplo, não pode criar lei sobre direito penal. Isso é assunto federal. E a terceira é o vício de quórum. É quando uma lei precisava, vamos supor, de 300 votos para passar, mas foi aprovada só com 250. Em todos esses casos, a receita foi quebrada. Ok, então a gente já entendeu que uma lei pode nascer com um defeito. Mas como e onde essa falha é oficialmente declarada? Para isso, existem basicamente duas arenas bem distintas para essa batalha jurídica. Nós temos dois modelos. No controle difuso, qualquer juiz em qualquer processo pode olhar para uma lei e falar, olha, essa regra não vale para esse caso aqui porque ela fere a Constituição. A decisão dele só vale para as pessoas envolvidas naquele processo específico. É tipo um árbitro marcando uma falta numa única jogada. Agora, no controle concentrado, a discussão vai direto para o topo, para o Supremo Tribunal Federal. E a decisão do STF vale para todo mundo, tem o que a gente chama de efeito erga omnes. É como se o Comitê Mundial do Esporte mudasse uma regra para todos os jogos, em todo lugar. E o poder do controle concentrado é gigantesco. Quando o STF decide algo por essa via, a decisão tem efeito vinculante. Isso quer dizer que todos os outros juízes e órgãos do governo são obrigados a seguir aquele mesmo entendimento. É a palavra final. O que, claro, nos leva a uma pergunta bem óbvia. Se esse sistema é tão poderoso, tão definitivo assim, quem é que pode acionar ele? Com certeza não é qualquer pessoa que pode simplesmente bater na porta do STF e pedir para anular uma lei, né? Exato. Quem são as pessoas ou as instituições que têm, digamos, as chaves do castelo? Quem pode iniciar uma ação que tem o poder de derrubar uma lei para o país inteiro? A lista de convidados para essa festa, como era de se esperar, é bem seleta. A própria Constituição, lá no artigo 103, define quem faz parte desse grupo. São os chamados legitimados, os únicos que têm a chave para dar o pontapé inicial numa ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. Para facilitar a memorização, dá para a gente usar a regra do 333. Primeiro, são 3 pessoas, o presidente da República, o procurador-geral da República e um governador de estado. Depois, 3 mesas de órgãos legislativos, que representam os parlamentares, a da Câmara, a do Senado e a de uma Assembleia Legislativa. E, por fim, 3 entidades que representam a sociedade civil, a OAB, um partido político com representação no Congresso e uma confederação sindical. Percebe? É um equilíbrio de forças políticas e sociais. Bom, essa é a teoria. Mas como é que isso funciona na vida real? Vamos analisar um caso hipotético para deixar tudo bem mais claro. A situação é a seguinte.
O Estado alfa, querendo atrair indústrias, cria uma lei dando um benefício fiscal enorme. Só que isso acaba gerando uma guerra fiscal e começa a prejudicar a economia do Estado beta, que vê suas empresas irem embora. E aí vem a pergunta. O governador de beta, que a gente viu que está na lista dos legitimados, pode ir até o STF para tentar derrubar a lei do Estado vizinho, o alfa? A resposta não é tão direta, porque aqui entra um detalhe fundamental. Esse detalhe se chama pertinência temática. Funciona mais ou menos assim. Alguns desses legitimados, como os governadores, são considerados especiais. Eles não podem sair por aí contestando qualquer lei sobre qualquer assunto. Eles precisam provar que aquela lei específica afeta diretamente os interesses do Estado que eles governam. E no nosso caso, a resposta é sim. Como a lei do Estado alfa causa um prejuízo econômico direto e claro ao Estado beta, o governador de beta consegue provar essa conexão, essa tal de pertinência temática. Portanto, ele tem sim legitimidade para levar esse caso ao STF. Certo, já vimos os tipos de falhas, os caminhos do julgamento e quem pode iniciar o processo. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Por que tudo isso é tão fundamental para o país? Esse sistema todo é a maior expressão daquela ideia de freios e contrapesos. Ele garante que o legislativo não possa aprovar o que bem entender e que o executivo não atue fora dos limites. É a nossa última linha de defesa para direitos básicos. E, ao garantir que as regras do jogo são estáveis, ele cria segurança jurídica, um ambiente onde todo mundo sabe o que esperar da lei. No fim das contas, o controle de constitucionalidade é a ferramenta que a democracia criou para se autovigiar. É a garantia de que ninguém, nem mesmo o grupo que tem o poder de escrever as leis, está acima da lei maior de todas, a Constituição. É um mecanismo essencial, sem dúvida, para fiscalizar o poder. Mas ele deixa a gente com uma reflexão final que talvez seja a mais importante de todas. Se o grande guardião da Constituição é o Supremo Tribunal, quem é que vigia os próprios guardiões? Essa é uma pergunta que fica no ar e que é fundamental para a saúde de qualquer democracia.